Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui para mais um quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre intolerâncias e como as desavenças podem afetar a vida e as missões que cada um de nós recebe. Para nós darmos início então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor, bondade e misericórdia, gratidão por mais uma vez podermos juntos aprender, estudar e crescer. Pedimos, Senhor, que envie os Teus bons anjos, que possam nos guiar, orientar e amparar. E que por Tua misericórdia infinita, saibamos, Senhor, nos desenvolver, refletindo o Teu amor aonde formos. Ilumine as nossas atitudes, estudo e crescimento, que assim seja. Muito bem. Então, para nós darmos início, vamos ler hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Tá? Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 6, versículo 32. Se amais os que vos amam, que tipo de recompensas há para vós? Mais alto. Evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem e apoiar os que nos aplaudem. Alegramo-nos com aqueles que nos regozijam com a presença, solidarizamo-nos com os que nos seguem e louvar os que nos reverenciam. Ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles, compreender os que nos desajudem, respeitar os que nos desaprovam e abençoar quantos nos criem problemas, prestigiar as causas do bem de todos e ainda, quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vistas, admirar os opositores naquilo que se demonstrem ser úteis e auxiliar os irmãos indiferentes com incompreensivos, contribuindo nas boas obras, junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trate de agir, segundo os padrões de vivência que nos lisonjeiem a personalidade. Entretanto, para servir com Cristo, é necessário colaborar na construção do reino de amor com a obrigação de erguer-nos mais alto para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Que assim seja. Bem, esse evangelho é uma lição que resume o ensinamento maior que Jesus nos trouxe nesse tempo que passou conosco, nos dando as diretrizes para a comunhão com Deus. Amar. E amar nunca é restritivo. Amar nunca é limitante. Amar é doar-se, respeitar e se superar em sentimentos que vêm de Deus. Nessa passagem, quando Jesus nos fala que benefícios tereis se amardes apenas aqueles que vos agradem, né? Ou seja, é muito fácil para nós respeitar, dar sorrisos, compreensão para aqueles que pensam como nós, para aqueles que nos elogiam, que nos fazem coisas boas. E os nossos inimigos, entre aspas, aquelas pessoas com qual o coração não se afina ainda, que temos diferenças de opiniões que fazem parte das estratégias de crescimento aqui neste mundo. Como nós lidamos com isso? Como fazer para lidar? E Jesus vem falar: respeito, empatia, entendimento, orar por aqueles que não querem conversar, porque basta e deve ser feita somente a sua parte, sem exigir que o outro tenha atitude similar. Então, é cada um fazendo o seu no amor, na tolerância e no caminho. E a certeza que isso é o único caminho para esse planeta regenerado para o qual nós estamos caminhando. É o amor suplantar a dor
e a compreensão e empatia com respeito passem a ser a tônica da maioria dos seres viventes aqui neste mundo. Façamos a nossa parte, porque de pouquinho em pouquinho o mundo se transforma. E para a gente dar continuidade a essa reflexão, nós vamos ler o livro Jesus no Lar, que é um livro no qual Jesus faz o evangelho na casa dos discípulos e traz comentários lindos, reflexões que nos ensinam sobre como agir e as melhores formas de lidar com as diferentes situações. Vamos lá? O livro Jesus no Lar é ditado pelo Espírito Neo Lúcio e psicografado por Chico Xavier. Hoje nós vamos ler o tópico 23, os mensageiros distraídos. Os ouvintes de Culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se tratavam incessantemente em torno da fé nos círculos do farisaísmo de várias escolas, quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou o tolerante. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna e, desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar pelas escolhas dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Longos dias perderam na disputa até que o grupo se desuniu e cada falange atendendo aos próprios caprichos com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com a decisão. Criados os roteiros diferentes, como se dilataram os conflitos. Reduzidas agora numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram despendidos em comentários ruidosos sobre a febre, sobre a condição dos enfermos ou as paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio. Surgiram as contendas a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício de oportunidade, e em razão disso, tanto se atrasaram os viajores do atalho quanto os das planícies e do monte, uma vez que se encontraram no vale da peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto a míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorara-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores mataram o tempo através da viagem. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu: neste símbolo, temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores de medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, olvidam suas obrigações que lhe assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda espécie. Enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. E afagando uma das crianças presente, qual se concentrasse todas as suas esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo: a discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Que assim seja.
Eita! Como é atual essa mensagem? É incrível como nós, nas nossas limitações e fraquezas, eu me incluo totalmente dentro deste rumo de necessitados, né? Que nós estamos aqui neste navio chamado planeta Terra, onde nós nos esquecemos muitas e muitas vezes da mensagem maior de Deus, do propósito dele maior, que é o nosso crescimento e desenvolvimento através do amor, da caridade e do auxílio aos que nos cercam, e nos entregamos às nossas contendas do ego, da vaidade e do orgulho, querendo defender os nossos ideais acima do serviço a ser feito, da obrigação que assumimos. Isso é tão comum em todos os meios. Como disse o Mestre Jesus, no meio religioso, a religião é um veículo, ela não é um fim em si. O fim é a comunhão com Deus. Portanto, não importa o caminho ou a religião utilizada, desde a comunhão com o amor, com Deus, com o Pai, com o nosso todo, seja realizada. Portanto, por que discutir? Ainda mais se essa discussão for gerar problemas com os nossos semelhantes. Como disse o Evangelho anteriormente, respeitar e amar os vossos inimigos, que na verdade são aqueles que têm ideias diferentes de nós, que não concordam em tudo conosco, né? Quanto mais se nós refletirmos sobre o atual momento político do mundo e do Brasil, quantos extremismos vivenciamos, quantas vezes nós não sabemos tolerar quem pensa diferente. Claro, de forma alguma isso quer dizer nos tornarmos condizentes e muito menos que corroboremos de alguma forma atrocidades, de forma nenhuma. Mas respeitar quem pensa diferente, quem tem opiniões contrárias e fazer a sua parte, a nossa parte, a minha parte, que é fazer o bem, auxiliar os que estão sofrendo, que estão passando por necessidades neste momento, buscar de alguma forma levar amor e paz às desavenças, levar uma palavra amiga de reflexão ao invés de enaltecer as discussões. É buscar o equilíbrio, o caminho do meio, o amor e o respeito acima das contendas pessoais. E aí nós vamos fazer o que Jesus nos ensina nessa parábola, que é chegar ao objetivo final sem esquecer a instrução do Senhor e sem perder o rumo no meio do caminho, para que completemos a nossa missão. E dentro deste contexto, nós trouxemos hoje um artigo científico também, que fala sobre como é importante para nós essa reflexão sobre as diferenças. E o título do artigo científico de hoje é o seguinte: os efeitos do aumento ou saliência da mortalidade e orientação social sobre as atitudes em relação aos imigrantes ilegais. Esse artigo científico, ele foi publicado no journal ou na revista que tem como título Psicologia Social, pelo autor Jonathan Bassett. E esse artigo traz para nós uma reflexão importante sobre como a intolerância pode influenciar diretamente a violência e o aumento de impacto de aceitação de mortalidade em indivíduos. Nesse estudo, os pesquisadores pegaram indivíduos e aplicaram questionários para avaliar o conservadorismo, o autoritarismo, a intolerância e as atitudes que são associadas com extremismos, né, a determinados indivíduos que teriam contato com imigrantes. E quando foi avaliado os questionários, se observou que a dominância social, aquelas pessoas que estão no topo da cadeia social, se mostraram muito mais associados à aceitação
da mortalidade de imigrantes, como a falta de empatia, né, de entender que nós podemos de alguma forma estar no lugar do próximo, e isso acaba gerando de alguma forma essa desgaste social, né? Então, quando nós temos o ego como foco, como a gente refletiu, como nós pensamos somente em nós, nas nossas opiniões e na forma como nós vemos o mundo, é um risco de nós acabarmos nos esquecendo que falta de atitudes ou atitudes extremistas de nossa parte, que defendam apenas a nós mesmos, podem acabar levando outras pessoas a situações de penúria, sofrimento e aumento até de mortalidade. Esse artigo científico, ele trata principalmente de imigrantes que passam, fogem de guerras, de conflitos e tentam achar um local seguro simplesmente para estar vivos, para continuar vivendo. E isso é algo muito sofrido, a gente refletir que ainda existe isso no mundo atual e que muitas vezes nós não fazemos absolutamente nada para aumentar o amor, a empatia e o respeito pela vida dos que nos cercam. Nós que temos um pouquinho mais de compreensão, sabemos que tudo volta. Então, nós estamos na posição que estamos hoje, amanhã podemos estar numa posição muito diferente, tanto socialmente, quanto de vida familiar, de saúde. A gente pode trocar de posições para experimentarmos exatamente aquilo que nós ainda não compreendemos. Não como punição, mas sim como oportunidade e ferramenta de crescimento íntimo, para sabermos entender o próximo, o mundo, que somos um em Deus, junto com todos os irmãos que nos cercam. Em resumo, tanto o Evangelho quanto essa parábola linda, refletida por Jesus, quando esse artigo científico atual nos trazem uma realidade. A falta de empatia, a falta de respeito e amor ao próximo, mesmo aqueles que são e pensam diferentes de nós, podem acabar estragando a nossa missão e o objetivo maior nosso, que é aprender, respeitar e amar acima de tudo, seguindo os desígnios de Deus. Tá bom? Para nós darmos encerramento, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esses ensinamentos lindos que nos guiam e orientam o coração e a alma. Pedimos, Senhor, que desça as Tuas bênçãos sobre cada um de nós que estamos buscando aprender, crescer e que queremos, Senhor, de alguma forma cumprir as missões de mais alto, vencendo a nós mesmos no nosso ego e vaidade, para sermos melhores, cumprindo a missão que nos cabe. Que possamos ser luz aonde formos, refletindo o Teu amor, Senhor. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos mais essa vez. Namastê!